Eu sou a Sofia Marcelovitz e vamos começar logo com essa apresentação, porque o nosso tempo é curto e tem um pouquinho de coisa aqui para falar para vocês. Vamos lá? Só compartilhar aqui a tela. E vamos lá. Bom, a conversa de hoje vai ser um pouquinho sobre ética da IA e dados. A gente vai discutir um pouquinho sobre o que é ética, o que orienta a gente, né, no tratamento de dados, quando a gente se pauta por um tratamento ético, né, a gente vai tentar entender um bom tratamento de dados, o que seria. A gente vai falar um pouquinho sobre vieses de máquinas também. Então, por que o meu modelo tem enviesado? Como a gente pode lidar com isso? E depois a gente fala um pouco sobre o que eu considero a parte principal de um tratamento de dados, que somos nós. Nós que fazemos o tratamento, mas nós no sentido também de nós que geramos os dados que são tratados. Vamos lá? Eu sou a Sofia, eu sou um sistema operacional com fala em inteligência artificial. Eu sou cientista de dados no PG Advogados. Também sou pesquisadora em inteligência artificial e direito no algoritmo, então todas essas questões de ética, questão de regulação, toda a questão de filosofia por trás do IA e junto com o direito, eu também pesquiso. Na verdade, eu vim da parte de segurança, então tenho certificação em Ethical Hacking. Estou me graduando, esse ano em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e sou apaixonada por R. E eu acho que eu não sou um robô, apesar de, mas enfim. Bom, então vamos lá. O que é o que a gente busca quando a gente faz um tratamento de dados? É achar informação. Então, quando a gente junta dado com dado, a gente gera ali uma informação. Mas quando a gente está fazendo esse tratamento, tanto nós que somos cientistas de dados, ou então nós que somos analistas, ou até mesmo são engenheiros, fazendo a parte de coleta de dados, a pergunta é, tem algum limite quando a gente acha uma inferência ali? Poxa, eu juntei esse dado com esse e eu percebi uma situação que talvez não seja muito boa. Eu tenho o dever de reportar isso para alguém, ou talvez isso seja só um resultado que não faz sentido? Também pergunta se todo o tratamento é justo, ainda que consentimento. A gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, mas será que o titular dos dados realmente consegue consentir pelo uso dos dados? Não tenho responsabilidade também pelo que eu estou fazendo com o meu tratamento? E se todo dado é trabalhável, será que a gente não tem alguns dados ali, algumas perguntas que a gente realmente tem que fazer para os dados, ou esses dados realmente têm que ser coletados para a gente trabalhar? Vamos ver. Começando, o que é ética? E essa é uma pergunta que, basicamente, a gente está há milênios discutindo. Então, a palavra ética, ela tem de origem grega, ela tem duas origens possíveis a partir da linguagem grega. Uma com o e curto, que seria ligado à questão de costumes, que está muito relacionado também com a questão, com a tradução latina de moral, então o que a gente entende como moral e costumes, e a segunda que seria uma questão de caráter. Normalmente quando a gente fala, poxa, aquela pessoa ela tem uma boa ética, ou a gente fala, olha, isso aqui é uma ética profissional, uma pessoa extremamente ética, a gente está muito mais ligado com essa questão de caráter. A pessoa faz alguma coisa que tem um bom caráter. Aliás, essa definição da ética que eu trouxe aqui é do Jay Moore, meu filósofo. Mas por que é tão difícil definir isso? Se a gente for ver, por exemplo, para a ética para Aristóteles, ele coloca muito que a ética está ligada à felicidade e a ser bom. Muito da ética, quando a gente pergunta uma definição aberta, é aquilo que é bom, é você ter uma boa atitude. Ou então, se você vê uma ideia kantiana, é um sistema complexo baseado no dever. Muito ligado numa questão de você fazer o certo. E o certo, ele bate um pouquinho na questão do que é o certo. Às vezes o que é certo aqui pra gente não seja certo em outro lugar, não seja certo em outra cultura, e entra um pouquinho da questão do relativismo ético, e um grande debate. Poxa, mas será que a questão ética, o ser ético, não é uma coisa universal? Então fica uma questão assim da moral contra a ética. A moral, ela é o costume ou o hábito de um povo, de uma sociedade. Então, por exemplo, na nossa cultura, não é na nossa cultura, um debate bem clássico. Na nossa cultura, por exemplo, se temos recém-nascidos que nascem com alguma questão especial, pelo contrário, nós acolhemos eles e fazemos o possível para que eles vivam bem inseridos na nossa sociedade, a gente busca fazer o melhor possível para a questão de acessibilidade, ou deveríamos fazer. Em outras culturas, quando uma criança tem alguma dificuldade, ela é banida da sociedade de alguma maneira. Isso para a gente não é uma coisa que parece correto, isso conflita com a nossa própria cultura. Então, a gente tem uma dificuldade de discutir
exatamente o que é ética, porque a ética não é a moral, mas ela passa ali pela moral, ela faz um ciclamento. É o meu comportamento individual sobre o que eu tenho na moral, e a moral, ela vai variando de lugar a lugar. E também tem uma questão de relativismo ético. Então, se o meu. Às vezes eu olho para alguma situação e falo, olha, isso aqui não me parece muito bom, porque é o meu juízo sobre um juízo do outro, e eu não posso ter esse tipo de relação. Ou posso. E aí fica uma questão, olha, será que a ética é isso? A ética não é aquilo? E não suficiente, o Walter Mann, que é um professor e também pesquisador americano, ele notou que no curso que ele dava de ética médica, quando se envolvia questões computacionais, ficava um pouco mais complicado responder. Ele começou a se basear em Weiner, que é o precursor da ética informacional. O termo ética computacional foi feito pelo Weiner, mas a questão que a gente tem, essa branch de filosofia de ética informacional, veio do Weiner. E também ele que cunhou o termo cyber ética, cyber security. E fica essa questão de se eu não consigo ainda entender o que é ética, tendo uma sociedade há séculos, há milênios, como eu vou definir o que é ético quando eu coloco uma questão computacional? E detalhe, a computação está muito ligada a um reflexo do que a gente é. Então, eu gero códigos muito baseados, ou gero invenções, ou crio modelos baseado naquilo que eu experimento, ou naquilo que o meu grupo social experimenta. Se isso vai evoluindo e cada vez eu tenho mais poder computacional, aquilo vai sendo mais uma reflexão do que a gente é. E se a gente não consegue nem compreender ainda o que é ético dentro do nosso espaço sem esse adicional, o que a gente faz quando a gente tem? E não só a questão da ética para fazer o tratamento de dados ou trabalhar com IA, a gente também tem agora a dita geral de proteção de dados, está sendo extremamente discutida. Entra em vigor, não entra em vigor, quando entra, mas a LGPD ela traz grandes questões sobre o tratamento de dados. O grande ponto da chave do tratamento de dados para a LGPD é o consentimento. Então, o titular de dados tem que consentir com a coleta e o tratamento de dados. Mas sabe que isso funciona? O consentimento está muito ligado a você compreender a situação da qual você está permitindo que aconteça consigo. Então, eu compreendo aquilo, eu falo, quero isso para mim e consinto. Ou eu entendo aquilo e falo, isso não funciona para mim. Será que um usuário padrão, um usuário comum, consegue olhar para uma situação e na hora que ele fala, eu consinto com esse tipo de tratamento, ele consegue entender o que acontece com os dados dele, de onde aqueles dados estão vindo, como eles vão ser cruzados, qual vai ser quais são as possibilidades por trás daquilo, né? Ele não necessariamente não entender o modelo, mas saber como aquilo vai ser feito para depois ter um resultado. E também a questão da finalidade, outro ponto da LGPD. A gente precisa ter um motivo para tratar esses dados. Por mais que eu tenha um motivo como cientista de dados e mostro isso para um titular, o titular entende a questão geral da finalidade. Um exemplo sobre isso, e não abrangindo a LGPD nesse caso, mas são, por exemplo, aplicativos de deixar o rosto mais novo, mais velho ou de outro gênero. Tem ali um monte de coisa sobre questão, você tendo de uso, um monte de questão de finalidade, consentimento. As pessoas nem leem e elas falam ok, pode ser, pulam qualquer termo e continuam usando o aplicativo. Será que ela entendeu de fato o consentimento dela ali e a finalidade dos dados dela naquela situação? Então, veja, às vezes não é nem uma questão só do tratamento de dados, daqueles que tratam os dados, mas uma questão do próprio titular, do próprio usuário de não compreender o que isso significa. Também tem uma questão de restrição. Se o titular consentir com o tratamento, eu tudo posso, eu tenho a questão da finalidade. Mas se eu for pedindo sempre consentimento, explicando a finalidade, o usuário vai permitindo. Mais uma vez esbarra. Será que o usuário tem noção do que é possível ser feito quando a gente cruza dados? E além disso, outro ponto também que a gente discute nisso tudo é o titular dos dados ele pode revogar o consentimento dele. Então, eu não quero mais isso, não quero mais esse tratamento, e eu quero que meus dados sejam apagados. Ok, eu posso apagar os dados, mas o que eu faço com modelos que utilizam os pesos que foram dados por aquele conjunto de dados sobre esse titular? Então, eu tenho um modelo com vários layers, eu estou falando de uma questão, por exemplo, uma rede neural, uma coisa que vai se perdendo ali no meio, e eu não consigo rastrear em algum momento.
será que eu consigo explicar isso para o usuário? Olha, eu não consigo apagar isso. Quando a gente fala de questão de apagamento de dados, será que aí para os aspectos, será que a lei ela consegue compreender que esse tipo de coisa vai se perdendo, aspas, ali no meio? Então a gente vê aqui dois problemas quando a gente fala de tratamento de dados justo. A gente ainda está discutindo o que é ética, a gente está ali engatinhando, a gente tem ideia do que é, mas às vezes isso foge do nosso controle. E nós também temos uma legislação, mas que será que ela consegue compreender todos os aspectos? Às vezes o legislador fez a lei, ele pode até ter pensado nesse ponto, mas será que as pessoas que vão estar com essa lei, as pessoas são os usuários, as pessoas são fazendo tratamento de dados, eles compreendem qual a aplicação correta disso? Uma outra questão também é se um bom trabalho com dados pode prevenir modelos enviesados, e é uma outra questão da ética. Tem aquele caso clássico de um algoritmo que considerava que pessoas de origem, homens negros tinham mais chance de voltar a serem reincidentes no crime do que pessoas brancas. Isso foi nos Estados Unidos. Ou então, por exemplo, eu estava lendo ontem de um algoritmo europeu que foi utilizado meio que para substituir o vestibular. Então, ele pegava ali as notas das pessoas e supunha qual seria a nota delas no vestibular e, a partir disso, dava o resultado. Veja, são duas questões diferentes. Logicamente, pior do que você não ir bem no vestibular, apesar de toda a dificuldade, tem ali também uma questão de racismo, quando a gente fala de modelos enviesados. E eles podem estar enviesados em várias partes também. Então, por exemplo, quando tá certo tempo atrás, você ia num certo buscador, no motor de busca, você colocava a cozinha e era mais associado com imagens de mulheres na cozinha do que de homens. Ou então você colocava a questão de jovens de uma determinada origem racial e jovens de uma outra determinada origem racial, se puxavam mais notícias negativas de uma determinada origem. Então, faz parte da ética também, você olhar para esses dados e falar, poxa, como eu posso prevenir modelos enviesados? Ah, mas olha, tem mais dados sobre isso aqui, realmente tem uma associação maior. Veja, faz parte também do papel do cientista de dados dar uma equilibrada. Eu posso ter mais dados sobre uma determinada situação, mas se é uma determinada situação de aspecto social e eu preciso tomar cuidado com esses vieses que nós geramos, a ciência de dados, no fim das contas, os vieses que aparecem em modelos, são todos oriundos de nós humanos. Nós colocamos, às vezes, essa impressão ali, ou então nós coletamos mais dados e criamos, em vez de criar uma base adequada, ponderada, não, a gente coloca muito mais dados sobre uma determinada situação do que outra, e o resultado vai ser enviesado. Além disso, também um time diverso consegue aliviar essa questão. Então, quando a gente trabalha com ética de modelos, a gente tem um time com pessoas de diversas origens, com pessoas de diversas classes sociais, pessoas com diversas cores, pessoas com diversos gêneros, de qualquer gênero. A gente consegue aliviar também. São pessoas que, às vezes, eu quero ser ético, tenho essa intenção, e eu não consigo perceber as minhas falhas porque eu não tenho uma base, uma experiência anterior, ou alguém que me fale que eu estou cometendo um ato que pode não ser bom. Então, olha, isso aqui que você está selecionando, ele pode ser ofensivo para alguém. E eu não percebo, não porque eu quero ir para o lado incorreto, mas porque eu não tenho a base para alguém me avisar ali que aquilo é incorreto. Eu erro não sabendo que eu estou errando. Então, um time diverso também ajuda com questões éticas. E um ponto também que a gente discute pouco sobre ética de dados e ética de modelo é sobre quem também desses dados. Eu vejo poucas discussões sobre saúde mental das pessoas que trabalham com dados. Logicamente, muitos tratamentos são sobre dados como dados sobre nome, compras, são coisas leves, são coisas que não afetam a saúde mental. Mas a gente fala muito, por exemplo, da questão de moderadores de conteúdo, é um assunto mais ligado a eles, mas quando a gente faz, por exemplo, tratamento de dados para um chatbot que fala sobre questões mais críticas, então eu estou sofrendo um abuso e eu falo isso com o chatbot. O chatbot, por ter uma resposta apropriada para mim, ele tem uma base ali de dados, e alguém colocou aquela base ali, sobre situações que talvez para a pessoa que foi lá fazer essa base de dados possam também ter sido sensíveis. A gente discute muito pouco a questão da saúde mental das pessoas que manipulam dados relacionados a questões mais sensíveis. Então, eu quero fazer uma análise de dados sobre questão de abuso, eu quero fazer uma análise de dados sobre, às vezes, doenças, e eu vou vendo ali algumas consequências, ou até mesmo, no meu caso, eu já vi isso uma vez acontecendo comigo, questão judiciária, só que mexia com determinadas situações que são pesadas. E a gente não discute essa questão.
existem pessoas por trás dos dados quando vão ser colocados ali. Então, qual que é o limite ético da gente trabalhar com isso? A gente precisa trabalhar com tudo, ok, nós precisamos trabalhar com tudo, mas como a gente consegue pensar em situações mais confortáveis também para as pessoas que estão trabalhando ali? E também tem uma questão de insistência sobre a ética. Veja, eu, por exemplo, tenho uma situação que eu ou então um grupo, a gente considera ético e eu quero que isso aconteça. E, por outro lado, existem pessoas falando que não é isso, que não é ético, não faz sentido. A gente pode pensar desde um aspecto menor, né, eu coloquei ele como sugestão de compras. Existem pessoas que consideram ético, não acham ético que eu, por exemplo, acesse alguma página, alguma coisa que eu queira, tenha interesse, vou fazer uma pesquisa, e depois passo a receber propaganda sobre isso. Mas se for para mim, e se eu quiser isso? Ou, por exemplo, a gente fala muito da questão de fake também. É lógico, você criar uma pessoa falando uma determinada situação, numa coisa que ela não consentiu, que não é permitido para ela, não é legal, não é ético, não me parece ético em nenhum aspecto. Mas suponha, por exemplo, que uma pessoa quer ter um deepfake dela por um simples prazer de ter, ou então ela quer fazer uma substituição dela mesma em algum lugar com isso. Qual que é o limite nessa questão do tratamento? Eu também trouxe aqui a questão do Ethermine, do Réplica, que são duas empresas que fazem chatbots para pós-mortem. Então, basicamente, eles pegam todo o seu histórico de conversa e transformam aquilo num chatbot como se fosse você. E a ideia é que as pessoas interajam com isso depois que você morrer. A ideia ali, para algumas pessoas, é sensacional. Eu talvez gostaria de ter um chatbot que interage como se fosse eu depois que eu falecer. Mas será que é ético eu replicar aquilo como uma pessoa ou replicar aquilo que eu acho que é uma pessoa? E aí volta uma questão, e eu coloquei esses pontos um pouco mais sensíveis, mas eu volto. E se eu insistir? E se para mim for ético e para alguém não for? E se não é ruim para mim? Veja, a ética, a gente vai voltar para o ponto inicial, que é o mesmo ponto da questão do tratamento de dados. A gente precisa trabalhar com a questão social. A gente não vai resolver alguns problemas que nós temos no tratamento de dados, na ciência de dados em geral, enquanto a gente não resolver questões sociais. E para isso, a gente precisa de todo mundo envolvido. Então, não adianta, por exemplo, eu como cientista de dados posso achar ético várias situações das quais eu falei, porque eu compreendo o todo, eu compreendo como é feito o tratamento de dados. Eu não acho, por exemplo, que um chatbot que replica a minha conversa tem alguma coisa de mim ali, de fato. Eu compreendo dessa maneira, talvez porque eu vejo isso todos os dias. Mas será que um usuário padrão consegue ver isso da mesma maneira? Será que o usuário padrão ele consegue compreender o que ele está fazendo e ele consegue colocar o papel como ética? Eu falo isso porque o usuário ele pode não só ser um usuário, mas é justamente para os usuários que a gente faz essa questão de legislação e regulação, num aspecto, e não só isso. O usuário ele é a maioria da sociedade e é da sociedade junto que é uma autopoiese, ela faz por si própria para poder compreender qual coisa é ética ou não. Então, a gente precisa de um trabalho do usuário, a gente precisa de um trabalho do desenvolvedor. O desenvolvedor ele precisa sentar e apresentar para as pessoas o que está sendo feito, que é o tratamento de dados, e uma questão combinatória. Então, a gente precisa unir o usuário, o desenvolvedor, e não só isso, a gente também tem que conversar além do nosso ambiente de desenvolvimento, falar com questão de legislação, para não ter esbarrar, como eu trouxe a questão da LGPD há pouco, que fala da questão de apagar dados, mas, por exemplo, a gente e o que a gente faz com aquilo, com as inferências que já estão ali dentro dos pesos? Ou então, um outro exemplo, apagar dados. Mas, numa discussão que eu não quero entrar, mas só um exemplo. Você não apaga dados de blockchain pública. Será que o que eu faço para usar aquilo? Então, quando a gente consegue unir o usuário e o desenvolvedor, a gente consegue achar uma tecnologia, a gente consegue achar um ponto melhor, tanto para modificar a sociedade, quando a gente precisa fazer isso, e para a gente conseguir também criar regulações apropriadas para a situação. Então, é meio triste eu falar isso no final das contas, assim, encerrando a apresentação. A gente só vai conseguir seguir algo ético, de fato, para o tratamento de dados, não olhando só para a computação, mas seguindo uma questão social, e para isso a gente precisa entender o que é certo e correto dentro do aspecto social. E aquilo que ficar como lacuna, porque sempre vai ter, no fim das contas, já que é uma coisa viva que vai mudando todos os dias, a gente tem que conseguir ter uma integração, de fato, das pessoas que usam aquilo, que possam opinar sobre aquilo que elas estão usando, com a pessoa que está criando. Dito isso, eu queria agradecer aos meus pais, eu queria agradecer a Campus Party. Eu
tô muito, muito feliz de estar aqui. Principalmente pro Campus Party de Brasília, foi a primeira Campus Party que eu participei fora de São Paulo, então eu tenho um amorzinho muito especial por vocês. Agradecer ao QG Advogados, o Mackenzie, o Algoritmo. Questão de, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar. E se vocês tiverem, às vezes, alguma dúvida no sentido, eu tenho dúvida, mas eu tenho vergonha de perguntar, pode mandar no privado também. Eu respondo todo mundo pelo Instagram, pelo LinkedIn. É só me chamar por lá. E fica aqui, se alguém precisar entrar em contato comigo. E é isso, meus caros. Obrigada. Vamos ver aqui os comentários. Vamos lá. Flávia perguntando qual que é a minha primeira formação. Flávia, eu, na verdade, estou me formando agora em Direito. Toda a minha formação, assim, no sentido tecnológico, foi meio que... Eu fui correndo atrás e aprendendo sozinha. Então, a minha primeira formação vai ser Direito. A Laila perguntando, na minha opinião, se é importante a gente ler os termos de consentimento? Sim, sim. Leia sempre o termo de consentimento e preste sempre atenção se ele não foi modificado sem você ser avisado, se não tem alguma pegadinha ali no meio. O Eliobaldo perguntando se no país do jeitinho dos espertos, como manter a ética na questão da manipulação de dados. Eliobaldo, esse é um ponto que a gente volta, né? Quando a gente faz tratamento de dados, a gente espera que o tratamento de dados seja feito adequadamente. Eu confio, por exemplo, na minha equipe que está sendo feita, mas quando eu dou meus dados para alguém, eu fico ali na confiança, na esperança que meus dados vão ser devidamente tratados. E eu não consigo te responder isso. Eu acho que é um pouco da gente buscar fazer o certo. Eu me comprometi a fazer isso. Eu não vou fazer além disso. Eu não vou prejudicar ninguém. É sempre buscar. Se a gente não, ainda está discutindo o que é ética, pelo menos que a gente faça aquilo que é o justo, que é fazer aquilo que a gente se comprometeu a fazer. Gilcimar, venda de dados sem consentimento é umas práticas imoral, antiética e agora com a LGPD ilegal. Sim, sim. Aliás, assim, se alguém sem querer vender dados, aí parem com isso. A Laila dando parabéns. Muito obrigada, Laila. Obrigada por ter acompanhado. O Gilberto pedindo para comentar a relação entre ética e educação com educação no Brasil. Gilberto, isso é uma questão... Poxa, eu acho que aí vai mais meia hora falando, né? Se a gente... Eu acho que a minha primeira pergunta é se é que a educação... E não falo só educação numa questão formal, né, da questão da escola, mas no nosso cotidiano a gente é incentivado a pensar e refletir o que é certo, o que é errado, e refletir as coisas em geral. Eu sinto que muito o que está acontecendo é a questão do ser pragmático. Então, é isso, é aquilo, aceite isso como verdade, a gente não acaba questionando muito. Então, é difícil a gente abordar uma questão assim, o que é ética, sentar e discutir. É só falam, olha, faça o que é certo, mas o que é certo? O certo é o certo, siga isso. Então, eu posso passar o dia inteiro falando isso, mas é complicado. A Flávia dizendo que acredita que o usuário padrão, que não é diário, vai ter movimento emocional que talvez seja nocivo para ele. Sim, Flávia, isso é um problema real. É um problema real. E você pode ver que às vezes tem pessoas que. Você pode ver, por exemplo, no mesmo aplicativo, a relação de pessoas de diversas faixas etárias, por exemplo. Pessoas que estão acostumadas com aquilo, pessoas que não estão. Pessoas que fazem mais exposição de si próprias numa plataforma e outras que não fazem. Então, eu acho assim, eu concordo com você que pode ter essa questão emocional e vai ter, mas é o usuário padrão, no fim das contas, que utiliza tudo que a gente faz. Então, ainda que ele tenha um envolvimento emocional, ele possa fazer um comentário que não agregue ele na situação, a gente precisa mostrar para ele o que acontece quando ele faz isso. Então, olha, se você se expor demais nessa plataforma, sua imagem vai ser usada para essa situação e para aquela situação. Eu entendo que você acha legal e que você acha divertido, mas você entende também que, olha, sua imagem pode ser usada para fazer reconhecimento facial em algum lugar? E deixar isso para o próprio usuário pensar. A gente não pode entregar o pensamento pronto para o usuário, não tem como a gente colocar ali na cabeça dele. Mas pelo menos a gente pode ensinar uma forma de pensar similar para que nós que estamos aqui dentro e entendemos o que a gente faz. Obrigada, Gismar. Obrigada mesmo. Alguém tem mais alguma dúvida? Se vocês precisarem sempre, é só me chamar aqui em algum lugar que eu sempre respondo. Obrigada, gente.